A desidrose é uma doença de pele que afeta a região das mãos e dos pés, onde se desenvolvem pequenas bolhas contendo um líquidozinho. Essa doença afeta mais as pessoas com idade entre 20 e 40 anos, tanto homem quanto mulheres. Não é contagiosa e tende a se tornar mais comum no calor devido ao tempo quente e à umidade. É incômoda, pois coça. Para falar sobre ela, a gente recebe a médica alergista e imunologista, doutora Renata Frigi. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde, Abi, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Doutora, é muito legal a gente falar da desidrose, porque acho que as pessoas confundem muito também, né? A gente falou um pouquinho sobre ela, mas o que ela realmente é? A desidrose é uma condição que afeta apenas os pés, as extremidades do nosso organismo, né? Então pode ser só os pés, só as mãos ou os pés e as mãos concomitante, tá? A gente fala que se passou, se foi pro braço, parte de abdômen, perna, já não é mais desidrose. Então é uma condição que afeta apenas as extremidades, tá? De pé e mão. E é a formação de pequenas bolhas que acontecem, pode ser na palma da mão, pode ser no dorso, nos dedos, né? Que tem uma foto ali, ó. E que causa, assim, muito impacto na vida da pessoa, porque coça demais, incomoda. Tudo que dá na mão incomoda, porque a gente usa a mão para tudo, né? Então, para fazer suas atividades diárias, incomoda bastante. São as bolhas que acontecem nas nossas mãos. E, doutora, chega da ferida, não chega? Sim, sim. Inicialmente, ela começa com bolhas, né? Que a gente fala que são as bolhas desidróticas, que são vesículas, como se fossem bolinhas de sagu. Sabe? Aquelas bolinhas de sagu. E que elas ficam por uma semana coçando bastante, coça muito. E que depois estoura, né? Elas estouram, elas eliminam aquele líquido que estão dentro, aí fica e forma um ressecamento. E esse ressecamento coça muito, aí forma uma dermatite mais crônica, né? Doutora, existe uma causa específica para isso? Então, na grande maioria das vezes, não existe uma etiologia mesmo, a gente não conseguimos determinar ainda qual é a etiologia da desidrose, né? Mas sabe-se que tem bastante impacto com o fator emocional, tá? Então, o fator emocional é o que mais incomoda, o que mais acontece no surto da desidrose. Eu vejo no consultório, assim, por exemplo, pacientes que estão com crise de desidrose, que chegam, me procuram, toda vez eu falo, tá acontecendo algum estresse, alguma coisa? 100% responde, pois é, doutora. Então, assim, tem um fator emocional envolvido na crise da desidrose, né? Na crise, na formação das bolhas. E não tem nada a ver com o suor, doutora? Porque antes as pessoas falavam muito isso, né? É que falavam que aparecia... Porque, na verdade, é que essas bolhas que acontecem, essas bolinhas de sagu, achavam antes que era o excesso de suor que não conseguia sair da pele, que formavam essas bolhas, né? Mas viu que não é isso, né? Não é a hiperidrose, né? Não é o nome da hiperidrose, é o suor excessivo das mãos, né? Tem às vezes o paciente sua muito e pode ter uma desidrose associada, mas não é o fator causal disso, o excesso de suor nas mãos. E nem ácido úrico, né? Porque as pessoas falam dos pés muito, eu já vi muito, doutora. Nossa, isso é mito. Né? Isso é mito. O paciente chega com aquele pé cheio de bolinha, né? Principalmente aqui, né? Na planta do pé, e aí fala assim, doutora, eu tô com ácido úrico. Fala, isso não é ácido úrico, isso é uma desidrose. O problema da desidrose, Abi, é que assim, você tem que imaginar que você tem uma mão que está com ferida, né? Então tá com bolhas, às vezes descasca, essas bolhas estouram, né? Forma ferida. A gente tem um problema em relação aos produtos químicos que estão associados no meio ambiente. Sim. Então, no pé, por exemplo, você pode pisar em alguma coisa, calçar um sapato que você pode ter uma alergia à borracha, piorar a desidrose, né? Às vezes está tomando banho, alergia ao produto que você passa no corpo, piorar a desidrose dos pés. Então, a gente tem que tomar cuidado com fatores químicos externos que podem piorar a situação da desidrose. Até os produtos de limpeza, né? Exatamente. Eu digo que quando o paciente chega com essa desidrose na mão, no consultório, eu falo, eu tenho certeza que isso é uma desidrose, mas eu preciso fazer os testes de contato, aqueles testes alérgicos, para descartar mais alguma coisa que esteja interferindo na alergia da pele, entendeu? Porque a gente tem que cercar para todos os lados. Tirar os fatores que estão piorando a desidrose, melhorar um pouquinho o fator emocional, né? Para a gente evitar a recorrência das crises. A gente pode ter a desidrose como é que eu posso dizer? Um único evento, um único surto, né? Ou pode se cronificar.
Ah, e ter várias vezes. Várias. E aí, por exemplo, as pessoas podem entender alguns gatilhos, né? De repente, doutora, por exemplo, sei lá, no frio isso acontece quando eu mexo em tal coisa. Exatamente. Cada um vai ter um pouquinho disso? Tem o gatilho. Por exemplo, eu tenho desidrose também, né? Eu tenho, porque na desidrose, ela pode estar bastante relacionada a pacientes que têm dermatite atópica, que são pacientes alérgicos. Não é só os pacientes com dermatite atópica, mas pode ter uma associação, tá? Que são pacientes alérgicos que têm a pele muito seca. Eu ia até perguntar, porque dá para confundir os dois também, né, doutora? Dá para fazer um diagnóstico diferencial, né? Então, assim, quando você tem gente, quando não é especialista, olha e fala, será que é dermatite atópica? Será que é uma desidrose? Às vezes, do tipo da lesão, a gente que é alergista consegue diferenciar. Mas a desidrose, ela acontece porque a pele está muito seca. Ela fica muito sensível, né? E na dermatite atópica também. Então, alguns pacientes que têm os gatilhos, por exemplo, o ressecamento de pele, aí o produto químico muito agressivo, passa o final de semana inteiro lavando louça, né? O detergente. O teste de contato, ele serve para mostrar pra gente se o paciente ele é alérgico a algum produto químico, se ele funciona como um alérgeno ou só um irritante. Tá. Entendeu? Pra então, deixar mais seco, né? Isso, para deixar mais seco, para ver se ele está produzindo uma alergia também. Se produz uma alergia, não pode usar mais. Se ele é um irritante, talvez usar um pouquinho mais de hidratação para fazer uma barreira cutânea e diminuir a interferência do alérgeno, né? Do fator irritante na mão. Tem tudo isso também. O diagnóstico é clínico, doutora, basicamente? Isso. O diagnóstico é clínico. Às vezes, dependendo do grau da desidrose, quando a gente está um pouco confuso, fala, gente, que é muito intensa a lesão, às vezes uma biópsia pode ser legal para diferenciar entre psoríase, uma dermatite de contato alérgica, né, ou uma dermatite atópica, porque às vezes tem paciente que tem psoríase na mão, às vezes olhando dá para saber que é uma psoríase, mas quando na dúvida pode fazer uma biópsia. Mas essencialmente o diagnóstico da desidrose é clínico. Boa. É o médico olhando para ver o que é, né? Já bate o olho e vai falar, Mas assim, o importante, Abi, é que o tratamento é e prevenção, é tratar e prevenir muita hidratação. Vamos falar mais sobre isso, mas antes tem perguntinha de WhatsApp. É isso aí, temos perguntinha para a doutora, vamos ver aqui, ó, da Raquel Almeida, que sempre participa. Um beijo, Raquel, um beijo para toda Salvador também. Boa tarde, meu pai sofreu com desidrose quando estava estressado. Meu irmão também tem. Isso pode ser hereditário? Boa pergunta, Raquel, muito obrigado, viu? Muito boa, tá vendo? Ela já conseguiu ver que o gatilho do pai dela era o estresse, né? Sim, é uma doença hereditária. Tá? Então, sim, você vê uma hereditariedade, né, entre as pessoas e é o estresse mesmo o principal causador de tudo isso. Não tem cura, doutora? Não. Existe prevenção, né? A prevenção é você hidratar muito a pele. De repente, ela some. Porque eu falo, às vezes o paciente fala assim, doutora, eu não aguento mais essas lesões na minha mão, né? Aí eu falo, calma que daqui a pouco esse surto vai embora. Existem os pacientes que têm uma desidrose crônica e que têm surtos do problema, né? Aí os surtos vai depender de cada um, geralmente dura de 2 a 3 semanas na fase mais aguda e pode cronificar, mas os surtos melhoram depois de 1 a 2 anos. Nossa, vai passar um perrengue. Vai passar um perrengue, aí melhora. Aí depois de uns anos volta, né? Então aqui tem paciente que é a vida toda, que cronifica mesmo, entendeu? Aí já vai sabendo, já tem o gatilho, já vai sabendo. Tem perguntinha de Instagram. Temos perguntinha de Instagram, pode mandar pelo Instagram também, tá bom? Se você não conseguir pelo WhatsApp, que a gente também responde aqui, ó. Vamos ver da Rose. Boa tarde, Abi, Léo e doutora. Já tem uns 8 anos, começou um problema nos meus pés e mãos. Racha as minhas mãos e os pés que chega a sangrar. Já fui em vários médicos, mas nada resolve. Isso pode ser desidrose? Muito obrigado, Rose, pela pergunta, viu? E aí, doutora? Pode sim. Pode ser desidrose, sim. Porque a desidrose tem essa característica, né? De ressecamento, de rachar, cortar. Ele sangra porque cortou muito, rachou. E essas rachaduras que sangram, pode até infeccionar. Então é importante ela ver se não tem uma infecção secundária, né? Passar uma pomada de antibiótico, às vezes até tem que tomar antibiótico. Mas o legal, uma dica importante para ela, é procurar um alergista. Porque o que a gente tem que fazer? Fazer um diagnóstico diferencial. Descartar se isso não é uma dermatite de contato, se ela precisa fazer um teste de contato para ver se existem outros fatores externos que estão
piorando a desidrose dela, se é uma desidrose mesmo, o que ela está fazendo que está piorando, né? Tentar controlar essas rachaduras, porque a rachadura é um contato da pele mais para dentro com o meio externo. Então você ainda vai entrar fungo, bactéria, alérgenos, né? Então vai perpetuando aquela reação. Então é importante ela ir no alergista, que eu acho que o alergista é o alergista e dermatologista, né? São os médicos ideais para tratar isso. Quando o dermato não consegue, passar para o alergista para fazer esses testes alérgicos. Oi, doutora, tratamento, você fala de hidratação, né? Eu tenho a psoríase também e quando dava crise, dependendo do creme, parece que ardia. Isso. Como que a gente hidrata? Como que é o tratamento? Na verdade, acho que o creme que arde é o creme com ureia. Não sei se é isso que você usava, né? A ureia, ela arde bastante. Paciente que tem desidrose ou muita dermatite ou psoríase, eu já não gosto de passar muito creme com ureia, porque a ureia, ela arde, né? Aí e deixa um pouco melado também, né? Então tem que ser hidratantes tipo emolientes, principalmente hidratantes que não tem cheiro, não tem cor, tá? Não adianta você sair comprando esses hidratantes cosméticos, dessas lojas, né, que vendem cosméticos, que é cheiroso. Eu não quero cheiroso, eu quero hidratar a minha pele. Então, os hidratantes específicos para a mão, que são para tratamento de lesão, não pode ter cheiro, não pode ter cor, não pode ter perfume, né? Conservante de cosmético. Então, são hidratantes emolientes para tratamento, tá? Então, são específicos, hidratantes que têm alto poder de hidratação, sem cheiro e sem cor e sem perfume, né? Sem conservantes. E também, numa fase muito aguda, usar corticoide tópico. É a pomada de corticoide tópico que você usa na psoríase, que é a mesma. A mesma que a gente usa na psoríase, a gente usa na desidrose e na crise. Quando o paciente está com uma desidrose muito atacada, eu já vi, na mão, no pé, né, em ambos as extremidades, você pode, às vezes, ter que passar até um pouquinho de corticoide oral. Porque tem paciente, Abi, que não consegue dobrar a mão. Nossa. É triste. Eu já vi paciente que fala, doutora, eu não consigo dobrar a minha mão. E a mão parece que tá febril, né, doutora? A mão tá febril, aí você não consegue tomar banho, você não consegue mexer com água, escovar dente, porque tudo você precisa da mão para fazer isso, né? Então, altera muito a qualidade de vida do paciente. E aí vira um ciclo. Porque você se estressa com o problema. Exato. Você fica mais nervoso, piora a desidrose. Então, realmente é uma condição que afeta bastante e é judiação. Realmente. Ai, antes da gente ir para a próxima pergunta, quando a gente fala dos pés, a gente tem aquelas diquinhas de passar o creme por meia, doutora. Isso é bom? Porque ele hidrata mais, não hidrata? É bom, hidrata. A gente tem uma dica também, que a meia pode ser de algodão, né? Mas para hidratar mais ainda, eu falo, ó, colocar bastante creme, deixa o pé branco de tanto creme. Pegar, sabe aquele filme que você põe na comida? Como é que chama? Aquele plástico filme mesmo. Plástico filme. E você passa o plástico filme no seu pé, entendeu? Passa o creme, passa o plástico filme e dorme. No dia seguinte, ele absorve todo aquele creme. Quanto mais creme absorve, menor a chance de piorar a desidrose. Melhor o tratamento, né? Você absorve. E menos, vai coçar menos. Coça menos. Tem paciente, que também é uma outra dica para os telespectadores, que às vezes está numa crise muito intensa, a gente passa o hidratante, espera secar, depois passa a pomada de corticoide e passa o plástico filme em cima, com a pomada de corticoide, que ajuda a absorver a pomada, né? Boa, no outro dia você vai estar muito melhor. Tem mais perguntinhas. Mais perguntinhas. Interessante isso do plástico filme, hein? Muito interessante, faz todo sentido. William de Potim. Boa tarde. Quem tem diabetes pode ter uma desidrose mais grave? Ótima pergunta, William. Obrigado. Interessante. E aí, doutora? A diabetes, ela é uma doença que afeta um pouco a nossa imunidade, né? Principalmente quando ela está descompensada, tá? Diabetes compensada não tanto. Acho que a diabetes compensada não vai influenciar tanto na desidrose. Mas quando ela está mais descompensada. E a diabetes é uma doença silenciosa, né? Que ela vai alterando como é que fala? Os pequenos vasos, né? As extremidades. Então, a gente tem que cuidar um pouco do pé e da mão, hidratar, porque o diabético, ele tem que tomar cuidado com feridas que na não mão. Cicatrizam, né, que não doutora? Cicatrizam, exatamente. Não que eu acho que a diabetes ela vai piorar a desidrose, mas ela pode ser um fator concomitante, um fator associado naquele paciente que está com a crise de desidrose, a ajudar a não melhorar a situação, porque ele tem as extremidades mais comprometidas, ele dificulta a cicatrização e aí dificulta o tratamento da desidrose.
Então, para o paciente diabético, o ideal é estar com a sua glicemia controlada. Boa. Mais perguntinhas. Mais perguntas, vocês são demais, assim que a gente gosta. Da Claudinha, grande Claudinha, um beijo, Claudinha, de Itapeva, Minas Gerais. Boa tarde, doutora Abi e Léo. Sou muito alérgica, transpiro muito e isso também me causa irritação. Tem cirurgia para isso? Já tive psoríase em algumas regiões e em momentos específicos onde meu emocional estava abalado. Descoberta de um tumor cerebral. Nossa. Ô Claudinha, obrigado pela pergunta, viu, doutor? Ajuda a Claudinha aí, doutor. Bom, para hiperidrose, né, a gente está falando agora aqui na Claudinha, está falando de hiperidrose, né, que é o excesso de suor que pode dar em qualquer região do corpo, né, axila, dorso, né, em qualquer região, mão, principalmente nas mãos. Existe cirurgia sim, tá? Existe cirurgia, a gente faz cirurgia por o cirurgião, ele tira algumas terminações nervosas que irrigam, né, para o suor e diminui sim o excesso de suor, tá? Boa. Existe sim. Mais perguntinhas? Vamos ver mais perguntinhas para a doutora aqui, vamos ver aqui. Da Patrícia, Belo Horizonte, Minas bombando como sempre, né? Boa tarde, meu filho tem desidrose e o teste alérgico foi dominante para EDTA. O que isso quer dizer? Muito obrigado, Patrícia. EDTA é etileno-diamina, né? Que é uma substância química que ela tá no tintura de cabelo, tinturas em geral, né? Ele pode ser um conservante também, alguns produtos de borracha. É um produto químico, que ele tá em bastante lugares que a gente manipula mesmo, né? Até a própria borracha. Etileno-diamina, a borracha tem bastante etileno-diamina. E até o material da escola, por exemplo. Exatamente, vai falar essa criança, provavelmente, ele já é uma pessoa, uma criança, né? Vai ser uma pessoa fadada a ter que hidratar a mão sempre. Porque se ele tem desidrose, ele tem um ressecamento de mão. Se a mão dessa criança está muito seca, ela fica muito sensível, ela pode abrir pequenas fissuras. E aí ela pega o material da escola, a borracha, né? Às vezes até o sapato, ele pode fazer uma desidrose no pé também, mais futuramente, né? Aqueles croques, sapato de borracha, havaianas. E ele pode predispor ao aparecimento de alergia e piorar a desidrose dele. Então, uma coisa legal que essa mãe tem para fazer para essa criança é de hidratar muito a mão. Porque a hidratação, ela funciona como uma barreira cutânea. Você hidrata, você faz como se estivesse fazendo uma barreira, né? Entre a pele da sua mão e o meio externo. Então, você diminui o alérgeno, o antígeno na mão da pessoa, né? Da criança. Então, a hidratação é fundamental. Mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha. Boa, vamos ver aqui, ó. Da Rita Prado, ó, a Rita mandou até foto, que legal, ó. Boa tarde, tenho isso sempre nos pés. É desidrose? Ô, Rita, obrigado pela pergunta, viu? Sim, tem cara de ser desidrose, sim, né? E se coça, porque a desidrose coça muito, tá? A desidrose, ela começa com pequenas bolhas que coçam absurdamente. O paciente fala, o prurido é do começo da desidrose, o prurido é uma principal característica do paciente e pequenas bolhas. Então, aí ela pode usar um corticoide tópico, tá? É uma pomadinha de corticoide tópico, ela pode hidratar, precisa hidratar muito, tá? E talvez, se ela perceber que isso não está melhorando, cronificou, tentar ver quais são os fatores desencadeantes, os gatilhos, que o principal é o fator emocional, mas ver também se vai no alergista, ver se tem algum outro produto que está ocasionando a piora desses sintomas. Boa, doutora. Mas é fator emocional, hein? Então, prevenção seria praticamente essa, né? Hidratação e observar esses gatilhos emocionais. Exatamente, Abi. É hidratação. A hidratação é sempre. Outra coisa também que eu falo, tem muito paciente que tem desidrose, aí fala, excesso de lavagem de mão com qualquer sabão prejudica a desidrose. Então, aquele paciente que está sofrendo de desidrose, levar um sabonete hidratante, tipo uns sabonetes que hidratam mais, que tem pouca glicerina, na bolsa, né? Todo lugar que você vai no trabalho, você tira o seu sabonete e lava a sua mão. Você saiu, vai no restaurante, tira o seu sabonete e lava a mão. Porque esses sabonetes que a gente tem em lugares públicos, eles são sabonetes de baixa qualidade ou tem muita glicerina e aí piora ainda mais a mão. Então, não lavar muito a mão. Quando lavar, usar um sabonete mais hidratante, né? Usar bastante creme emoliente e cuidado psicológico. Minha gente, se cuide, viu? E se você gosta, daquelas que gosta de ficar fazendo faxina em casa, usa luva. Exatamente. Né, doutora, que ajuda bastante. Só uma porque a luva não pode ser de látex. Ah, não, tem que ser aquelas tem mais que ser borrachudas, a luva, né? Ou de vinil, luva de vinil, que não contém látex, ou luva de algodão.
Boa dica. É. Doutora maravilhosa, volte sempre. Chegaram Obrigada. várias perguntas. Acho que a gente pode fazer mais sobre esses temas aí, gostou, viu? né? Gostou. Muito bom. Doutora, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Você de casa aproveita para seguir a doutora no Instagram, @doutora Renata Garbossi Frigi. Tá aparecendo para você aí. O contato é o 12 3913 6154. Beijo. Obrigada, Ave.